Joet na moda crochet, diseño sueños con un toque de fe. Ganchillo en mano creo lo que se ve. Joet na moda crochet. Estes serão nossos materiais de uso neste passo a passo, ok, minha gente? Então, a gente vai precisar de uma colinha. Eu tenho a círculo, o fio encanto da círculo, nossa fita métrica, agulha 5 e uma tesourinha. Isso é básico e essencial para o nosso trabalho. Vocês podem estar usando qualquer outra linha que vocês queiram, sempre tendo em conta que altera o resultado, né? Não quer dizer que vai ficar menos bom ou mais bom, mais bonito ou menos bonito. O interessante é só ter em mente que vai mudar a forma toda do trabalho. Mas, enfim, é possível, sim, trabalhar com qualquer outra linha. Olá, minha gente querida. Bom, eu trago para vocês, então, o passo a passo do top mar, né? Algumas pessoas me pediram, então eu estou aqui fazendo o passo a passo dele, ok? É um top bem de verão, bem maravilhoso. Ele está tecido com a linha Encanto. É uma linha muito boa de trabalhar, tem as suas peculiaridades, mas é uma linha boa de trabalhar e o Brasil conhece as linhas círculos, não é verdade? Eu tenho ainda 2 novelos de esse e um mais da linha dourada, e é com ela então que eu vou estar tecendo esse passo a passo, tá, gente? Eu vou trabalhar no rótulo, me diz que eu tenho que usar uma agulha 3A4, eu vou trabalhar com uma 5, e porque esse eu trabalhei com uma 5 também, tá bom, gente? Então, vamos começar. Se começa a tecer este top pela parte do pescoço, né? Porque a gente vai fazer essa parte e depois a gente vai pegar daqui para baixo e vamos aumentar. É muito simples de fazer, fácil, né? E a gente vai estar tecendo juntos aqui, então, este modelito, ok? Pode ver que aqui eu coloquei esses tipo de botão, mas cada um aí tem a liberdade de estar fazendo como queira. Ele pode ser com botãozinho só aqui, né, para estar abotoando, ou ele pode ser de amarrar também. Então, esse eu fiz assim para ficar mais firminho no pescocinho da minha filha, porque esse é dela. Ok, minha gente? Então, vamos lá. Começamos. Eu vou começar tecendo uma cadeia de correntinhas, né? Que me dê a medida de 33 centímetros. Isso é a medida do pescocinho. E depois, eu aumentarei quando eu faço isso aqui, né? O acabamento, ele vai ficar um pouquinho mais, porque aqui tem 2 carreirinhas de acabamento, então, ele vai ficar aqui um pouquinho maior. Mas esse é o procedimento, como a gente vai começar isso. Ok, minha gente? Então, o primeiro passo é esse, não tem segredo. Depois, quando eu voltar, quando eu termino a carreira, eu vou voltar essa carreira com uma carreira de pontos altos, ok? E não tem segredo. Olha, é ir fazendo
ir medindo, né? Sempre dá uma esticadinha, porque ele vai esticar, né? Isso nada brutal, mas assim, uma coisa bem leve. E já quase estamos com 2 mais, isso é o suficiente. Eu vou estar fazendo 2 pontinhos de subida e vou iniciar minha carreira de pontos altos. Deixo aqui 2 correntinhas de altura e vou estar fazendo a minha primeira carreira de pontos altos aqui. Quantas carreiras de pontos altos, Edna? Pois são, olha, uma, 2, 3, são 4 carreiras de pontos altos. Isso vai ser a volta do pescoço aqui, ok? Vamos lá. Terminei a minha segunda carreira e vou partir para a próxima carreira, então. Giro meu trabalho, eu faço meu pontinho aqui e dou sequência, então, em uma carreira a mais. Afinal, vou fazer só 3 carreiras, para não ficar tão largo quanto o outro. Vou fazer 3 carreiras e aí, então, a gente passa a fazer essa parte aqui, ok? E terminamos nossa terceira carreirinha. Então, eu não fiz com 4, como eu disse no início, e estou fazendo com 3 carreirinhas somente. E assim ficou essa primeira parte do pescoço. Quando termina todo, então, a gente vai fazer o acabamento, que você pode ver que sobra espaço aqui do azul, que é o que a gente já tem feito, ok? O que a gente vai fazer agora? Separar os pontos, igual para um lado, igual para o outro, e deixar o nosso meio, que é onde a gente vai trabalhar para baixo, ok? Bom, gente, aqui já temos tudo medido certinho para dar início no nosso top para baixo. Quero dizer, aqui eu tenho os meus 33 centímetros, eu tenho aqui 46 pontos, aqui eu deixei 12 pontos para dar início no top para baixo, marquei a metade, né? Aqui eu tenho a metade do meu pescoço, e então puxei 6 de cada lado, que é o que eu tenho aqui nesse também, ok? É assim que nós vamos fazer. Medimos o nosso pescoço, fazemos a nossa correntinha com os nossos pontinhos, na medida dos 33 centímetros. Eu fiz nesse caso com a linha Encanto 3 carreiras e depois tem o acabamento, então ele vai ficar perfeitinho, com a medida que está nesse aqui. E agora, então, eu vou começar a fazer meus 12 pontos. 12 pontos é como eu vou começar aqui. Eu vou fazer cada carreira que eu fizer, eu vou pôr 3 pontos de aumento aqui e 3 pontos de aumento aqui. 3 pontos de aumento aqui, 3 pontos de aumento aqui. Então, a ver. Sim, 3 pontos que eu coloquei nessa, ó. Olha. 1, 2, 3. Então, é o que eu vou fazer, 3 pontos. E vamos descer a nossa blusa. Vai e vem, sem segredo nenhum, pontos altos.
Só recordando que a gente tem que fazer os nossos aumentos em cada final e em cada início. 3 pontinhos, ok? Vamos lá? Eu vou terminar minha carreira, eu vou cortar o meu fio. E muito, mas muito importante com essa linha é como você vai fechar, onde você vai deixar esta ponta que sobra, minha gente, porque essa linha, ela faz umas coisas muito raras. Ela se desmancha muito facilmente. Então, o que que eu faço com ela? Eu passo ela 2, 3 vezes aqui por baixo e depois eu coloco uma cola, porque senão ela se desmancha muito facilmente, ok? Isso é uma atenção bem especial, acredito que muita gente já sabe disso, conhece, né? Mas eu vou falar por desencargo de consciência, ok? E assim, quando seca, isso fica aí, não vai desmanchar mais, ok? Isso é muito importante com essa linha, mas assim, super. Então, o nosso é assim, é aqui que eu vou começar. Esse é meu lado avesso, esse é meu lado direito. Então, eu vou começar aqui fazendo o meu primeiro ponto para dar início nesta parte que vamos baixar do nosso top. Isso aqui também é importante pegar ele, colar ele depois, viu, gente? Porque senão tá feito, é um drama depois. Ok? Deixei pequeno, dou a minha volta, laço meu fio aqui, gente, esse é o meu ponto de início sempre, tá? Pra quem ainda não sabe. Aperto bem. Meu primeiro ponto está feito, ok? Laço a minha linha e vamos fazer os nossos 12 pontinhos aqui. Vou deixar esse pontinha para trás, que depois eu colo ela. E vamos fazer, então, os nossos 12 pontos aqui. Tá? A primeira eu não fiz aumento, né? Porque só estou iniciando, mas na próxima eu já faço 3 pontinhos de aumento. Três, 6, 9, 12. Estão aqui. Vou fazer uma correntinha e vou dar volta no meu trabalho. Vou fazer o meu primeiro ponto. Eu vou fazer 1 e vou fazer 2. Tenho os meus 3 pontos aqui de início. E agora, ponto alto até o final da carreira, e no último ponto, mais 3 pontos no último ponto, né? São 2 aumentos de verdade, porque um é o ponto real daí, e os 2 pontinhos de aumento. Como eu não tenho uma correntinha aqui no meu último ponto, eu vou fazer o meu aumento aqui, nesse penúltimo ponto. Eu faço ele aqui no meu penúltimo ponto, sem esquecer do meu último ponto aqui, gente. Porque aqui eu não posso colocar 3 pontos, porque eu não tenho esse espaço aqui. E se eu faço, no meu tipo de ponto, vai ficar muito aberto. Mas, ele está aqui.
O aumento está aí, ok? Faço a minha correntinha, viro o meu trabalho, faço o meu ponto primeiro, e faço os meus 2 aumentos aqui. E sigo com os meus pontos altos. Espera um momento, agora. E sigo com meus pontos altos normais até o final da carreira. E aqui, então, final da minha carreirinha, eu vou colocar 3 pontinhos no meu último ponto. 2 e 3. Como eu disse antes, eu não posso colocar no meu tipo de ponto aqui 2 pontos. Então, eu faço sempre no penúltimo, mas normalmente quando você tem um ponto que tu pode pôr aí 3 pontos no final, a gente aconselha que seja no final, ok? E vê que ele já vai dando essa aberturinha assim, ó. Olha como está ficando. Ok, minha gente? E não tem segredo, é só continuar. Cada ida e volta, 3 pontos no último ponto. Aqui, aqui, aqui quando eu vou subir mais 3, faço a minha carreira aqui mais 3, quando eu volto mais 3 e sucessivamente até o final da nossa blusa, ok? Vamos lá. Subindo com o meu ponto alto. Três. Assim fica. Aqui eu posso pôr no último ponto, porque aqui meu ponto é um ponto com a correntinha em cima, ok? Na volta é que eu não vou poder pôr, eu tenho que pôr aqui. Mas é porque eu faço assim. Para vocês, cada um tem o seu tipo de ponto. E seguimos até o final da nossa carreira, simplesmente com o nosso ponto alto. Meu último ponto. Então, aqui vamos pôr 3 pontos. Fazemos a nossa correntinha aqui para fechar a carreira, subimos, fazemos o nosso primeiro ponto e adicionamos 2 pontos aqui. E seguimos com os nossos pontos altos até o final da nossa carreira. Cheguei aqui no final de novo e vamos colocar os nossos 3 pontos dentro do ponto, ou em cima do ponto. Bom, gente, isso não tem segredo, é só ir e vir com os nossos aumentos, ok? Então, vai ficando assim.
Ok, minha gente querida? Eu acho que agora, a partir daqui, vocês já podem seguir sozinhos até o final, né? Isso tem que medir na sua cliente ou em você e ir medindo até aí abaixo, né? Porque o que você vai fazer é ir abrindo. Essa parte aqui vai ser a parte do seio, né? Do busto, mais ou menos aqui. E o comprimento que você quiser, né? E o comprimento que você quiser, você vai descer. Mas eu vou descer até aqui, né? Eu vou descer até aqui com o meu que eu vou fazendo. E quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer essa parte e fazer os acabamentos, ok? E é assim, gente, não tem segredo nenhum. Isso é um triângulo que você vai descer até o final do comprimento que você quer para você ou para a sua cliente. Certo? Estamos entendidos ou não? De qualquer forma, quando vocês verem o vídeo, se tiverem dúvidas, a gente pode estar sanando dúvidas aí através dos comentários, ok? Eu vou terminar aqui e volto com vocês de novo para fazer acabamento final, para fazer essa parte aqui, né? Que é muito simples também. Bom, gente, até já! Bom, gente, como eu falei para vocês, quando eu terminasse os aumentos, eu voltaria. E ficou assim o meu triângulo, que parece mais arredondado, mas é isso mesmo, né? Depois tem acabamento, para ficar bonitinho. Por enquanto, a gente vai estar aqui fazendo essa partezinha que eu comentei com vocês. Ok? Essa parte aqui. Isso nada mais é que fazer correntinhas, né? E subir, ou melhor, baixar, né? Descer, aumentando esse pedaço para depois a gente poder fazer esse fechado aqui atrás. Que, como eu disse para vocês, eu fiz com esses botões. Cada um pode estar fazendo como queira, né? Isso vai ficar assim depois. Ok, minha gente? Então, é essa parte aqui que a gente vai fazer agora. Então, eu fiz no comprimento que eu quero, as correntinhas para um lado, e fiz o comprimento que eu quero, as correntinhas para o outro lado. Importante, gente, esse fio ele escapa muito fácil, tem que colar, queimar, fazer ele ficar aí de verdade. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai simplesmente aumentar o que a gente mais quer aqui de comprimento, né? E aqui vocês podem ver que ficou essa assim. Aqui deve ter, não sei quantos centímetros tem. Vamos ver. Aqui tem 6 centímetros a mais da parte aqui. Então, eu vou fazer aí 6 centímetros também. Ok, minha gente? E isso nada mais é, minha gente, que aumentar, fazer 1, 2, 3, fazer 2 solamente. E vamos estar aumentando aqui. Nada mais é que isso, minha gente, é fazer quantas carreiras vocês têm interesse de fazer, né, para ficar mais longo. Se alguém quer o próprio
triângulo este mais comprido, ou se querem já fazer essa parte para fechar, sabe? Isso fica a critério de cada um. Eu mostro para vocês as medidas em que eu fiz o outro, né? O top mar. E esse que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo baseada naquele tamanho ali. Que eu já fiz, que esse top, ele faz parte do projeto que eu fiz para o Dia das Mães. No meu Instagram, vocês podem encontrar muitas fotos e vídeos desse projeto, que foi um projeto bem grande que eu fiz, né? Aqui no YouTube tem a saia desse projeto que era da mãe, né? O top mar, ele faz parte do conjunto mar, que é o top que era da filha. E depois tem o vestido, que é da minha neta, que é mãe, filha e neta. Esse foi o meu projeto do Dia das Mães. Ok, minha gente? Então, e agora aqui é só seguir no nosso top de novo. E assim a gente vai fazer até o final da carreira. Porque lá no fundo a gente tem também a correntinha aqui que eu já fiz. É só pegar aqui, né? Amarrar o teu fio e levar as tuas correntinhas na medida que você quer. Terminei o outro lado, então ficou assim. Ok, minha gente? A primeira carreirinha está terminada. Agora, vamos continuar. Descer até aonde a gente queira o nosso comprimento do nosso top. Perceberam que não tem nenhum segredinho nisso? Então, vamos voltar a fazer, nós fizemos um lado, agora vamos fazer a nossa correntinha aqui, apertar, girar o nosso trabalho e vamos fazer a nossa segunda carreira, já praticamente finalizando o nosso top. E é só repetir, minha gente, é só repetir o que a gente fez até agora. Pontos altos até o finalzinho da nossa carreira. E depois a gente volta fazendo mais uma carreira de pontos baixos. De pontos altos. E cada uma vai fazer o comprimento que queira fazer, ok? Tanto na parte de cima, antes de começar essa partezinha pra gente fazer o fechamento, né? Pode fazer o comprimento que quiser, dar continuidade, é sempre fazendo os aumentos, né? Que são 3 pontinhos, 2, na verdade, né? Porque um ponto é que está ali, você vai fazer 3 no mesmo lugar. Então, assim se faz os aumentos, tanto na ida quanto na volta, sempre de 3 em 3 no último ponto. E assim você vai aumentando o seu top. Não tem outra maneira. E depois, quando chega no comprimento que você quer, você vai fazer quantas correntinhas você queira aqui nessa parte, para poder fazer o seu fechamento depois, fazer de forma que você queira fechar
com botões, com pressão, como querais, como vocês querem, ok? Então, aqui eu vou continuar, minha gente, vou fazer os meus 6 centímetros de carreiras aqui, né? Eu já fiz 2 carreiras, isso me deu 2 centímetros e algo, então eu vou fazer 6 centímetros aqui. Então, isso equivale a, não sei, mais 4 ou 5 carreiras aqui, e com isso eu termino, ok? Quando eu terminar isso, eu volto com vocês pra gente fazer o acabamento. Bom, minha gente querida, aqui tenho os meus 6 centímetros e está igual ao original. Então, agora, o que eu faço para terminar o meu top? Eu vou fazer um acabamento aqui ao redor, todinho dele. Aqui a gente fecha como a gente quer. Se eu faço ele mais comprido e quero pôr um fio assim, cruzado, né? Com zigue-zague e amarrar aqui embaixo ou amarrar aqui em cima. Ou também eu posso pôr os botõezinhos, como eu coloquei nesse aqui, né, gente? Essa é a parte de baixo. Então, pode ser assim, né? Ele transpassa no corpo da pessoa e podemos fazer esse trabalho também, ok? Então, eles ficaram assim. Este é o top mar, do conjunto mar, e este é o que nós fizemos agora, então, para fazer o passo a passo, tá bom, gente? Então, que acabamento eu vou fazer? Ao redor de todo ele, como esse aqui exatamente tá feito também. Eu vou fazer vou fazer um ponto baixo ao redor todo, baixíssimo de verdade, tá? Um ponto baixíssimo ao redor dele todinho. E depois até aqui, na outra ponta, e depois eu vou voltar com ele um ponto baixo, que eu já vou mostrar pra vocês. Ok, minha gente? Então, vamos lá. Ideal que esse ponto baixo vocês façam no sentido do lado direito do trabalho, porque a outra volta, quando eu fizer toda essa volta e vir do outro lado, o interessante é que a gente, a segunda parte, a segunda carreira ao redor tudo do trabalho, seja um ponto alto feito pelo lado avesso. E eu explico por quê. Quando você faz a última carreirinha do ponto alto, do lado avesso, o que ele vai te mostrar é esse acabamentozinho aqui, ó. Sabe? É diferente. Fica como umas aberturinhas diferentes esse acabamento. Primeiro, o ponto baixo, e quando você volta, fazemos um ponto baixíssimo, quando a gente volta, a gente faz um ponto baixo, que daí ele fica esse desenhinho assim, bem bonitinho. E fica um acabamento de verdade, ok? Ok, já amarrei o meu fio aqui e vamos começar então. Um ponto baixo, gente, nenhum segredo, né? Cada uma das correntinhas, cada um dos nossos espacinhos, a gente vai fazer um ponto baixo. E assim, ao redor de todo o nosso trabalho, um ponto baixo. E na volta, então, a gente faz um meio ponto. E esse será o nosso acabamento. Fica muito legal. Eu gosto muito de fazer esse acabamento. É simples e fica bonito. Eu gosto do efeito que dá a correntinha do meio ponto quando ela é feita no lado avesso, para aparecer o desenho no lado direito. Aqui eu estou
no lado direito da minha peça. E quando eu chegar do outro lado, eu vou voltar fazendo o meio ponto pelo lado do avesso, ok? Então, é isso, gente, não tem segredo, não. Bom, gente, eu terminei aqui, então, o acabamento, não, eu terminei a primeira carreira de pontos baixos ao redor de todo o trabalho, ok? Estou aqui agora. Isso, a gente vai voltar, então, com ela, com ele, né, ele, o acabamento. A gente vai voltar, vamos girar o nosso trabalho. Como eu falei para vocês, eu tô no lado direito da minha peça, então, eu fiz o acabamento todo de um meio, não é meio ponto, um ponto baixíssimo, né, esse. E agora, então, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer um ponto baixo pelo outro lado, que vai ficar, então, pro lado, vou fazer no avesso, como se fosse no avesso, ou no avesso. E o desenho deste ponto, deste meio ponto, ele vai ficar bonito no outro lado, então. Então, vamos lá. E esse será o nosso acabamento, ok? Até o final. Até o final de todo o trabalho, ao redor de todo o trabalho. E como ele vai ficar, gente, ele vai ficar assim. A isso eu me refiro, não sei se vocês conseguem ver bem. Eu acredito que sim. É um trabalhinho, os pontos ficam tão bonitinhos, sabe? Esse acabamento assim, eu acho tão lindo. E isso não precisa mais acabamento. Entende por que que aqui tem que ser menos e aqui tem que ser menos? Porque agora, quando a gente faz esse acabamento, ele sempre aumenta um pouquinho, tanto na largura quanto no comprimento. Ok, gente? Então, esse é o nosso acabamento e vamos fazer ao redor de todo o nosso trabalho pelo lado do avesso da nossa peça, ok? Bom, minha gente, aqui o temos listo, ou melhor, pronto, tecido, simples, fácil de fazer. Essa é a parte de trás. Aqui o acabamento ficou assim, é isso que eu me refiro, que eu gosto de como ele fica, sabe? Essas aberturinhas assim, e o desenho, para mim, é um encanto, eu gosto de verdade. Ou não sei se eu vou pôr 2 ou 4. Pensei em pôr 4 pequenininhos, um de cada lado, e com uma correntinha que fecha assim. Isso é um pensamento que eu tive, mas eu não tenho nenhum botão que dê certo aqui agora, então eu vou comprá-lo e terminarei. E aqui abaixo eu fiz assim, fiz uma correntinha com o fio duplo, fica legal também, mira. E fiz a correntinha e passei em X. Fiz 2 xizinhos aqui, que quase não se dá pra ver, né? Mas aqui estão. E com um amarradinho aqui, se pode fazer um topzinho. Não sei quem vai usar, mas enfim, também dá pra fazer. Aqui nessas pontas também vou comprar uma ponteira para colocar, porque não tenho nenhuma que dê certo. Tenho prateado, mas não, um dourado não fica legal. Então, comprarei umas ponteiras para pôr aqui e os 2 botõezinhos para terminar ele. Mas está tecido e o passo a passo é esse.
E, gente, ficou muito legal, ficou muito bonitinho. Me encanta de verdade, né? Ficou bonito mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou... E sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês me dizem nos comentários e a gente pode estar clarificando. Eu fiz esse passo a passo porque realmente me pediram lá no canal, então, e no Instagram também. E se alguém quiser fazer e ainda tiver dúvida, só deixe nos comentários para mim e eu vou estar respondendo vocês. Ok, minha gente querida? Agradeço mais uma vez que vocês estão aqui. Deixe o seu like, né? Isso é importante pra gente que tá aqui trabalhando. Não cobramos nada, fazemos uma coisa que a gente é feliz por fazer, mas também o mínimo seria dizer, não, eu gostei do seu trabalho, se não gostei disso também. E se inscrever no canal, porque se tá inscrito e ativado aquele sininho, a gente pode estar enviando automaticamente os avisos dos vídeos novos que saem por aqui. Eu tenho colocado frequente vídeos curtos e os passo a passos que a gente vai fazendo, tá bom, minha gente? Agradeço muito a vocês. Um abraço, que todos tenham um bom resto de dia e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Tchau, tchau. Muito obrigada por cada um de vocês que estão aqui.